Um curso em milagres. Capítulo 19. Alcançar a paz. Tópico 4. Os obstáculos à paz. Letra C. O terceiro obstáculo. A atração da morte. 1. A ti, a teu irmão, em cujo relacionamento especial o Espírito Santo entrou, é dado liberar e ser liberado da dedicação à morte. Pois isso vos foi oferecido e vós aceitastes. No entanto, ainda tem que aprender mais a respeito dessa estranha devoção, pois ela contém o terceiro obstáculo através do qual a paz tem que fluir. Ninguém pode morrer a não ser que escolha a morte. O que parece ser o medo da morte é realmente a sua atração. A culpa também é temida e temível. No entanto, ela não exerce absolutamente nenhum controle a não ser sobre aqueles que são atraídos por ela e a buscam. O mesmo se dá com a morte. Feita pelo ego, a sua sombra escura cai sobre todas as coisas vivas, porque o ego é o inimigo da vida. 2. Entretanto, uma sombra não pode matar. O que é uma sombra para os vivos? Eles apenas passam por ela e ela se vai. Mas e aqueles que são dedicados a não viver, os pecadores vestidos de negro, o couro enlutado do ego, arrastando-se pesadamente para longe da vida, carregando suas correntes e marchando na lenta procissão em honra ao seu patrão sinistro, o Senhor da Morte? Toca qualquer um deles com as mãos gentis do pecado e observa as suas correntes caírem por terra junto com as tuas. Que o vejas deixar de lado a veste negra que ele estava usando para o próprio funeral e ouve-o rir da morte. Ele pode escapar à sentença que o pecado quer lhe impor através do teu perdão. Isso não é nenhuma arrogância, é a vontade de Deus. O que é impossível para ti, que escolheste a sua vontade como tua? O que é a morte para ti? A tua dedicação não está voltada para a morte nem para o seu patrão. Quando aceitaste o propósito do Espírito Santo em lugar do propósito do ego, renunciaste à morte, trocando-a pela vida. Nós temos o conhecimento de que uma ideia não deixa a sua fonte. E a morte é o resultado do pensamento a que chamamos ego com tanta certeza quanto a vida é o resultado do pensamento de Deus. Letra I. O corpo incorruptível. 3. Do ego vieram o pecado, a culpa e a morte, em oposição à vida e à inocência e à vontade do próprio Deus. Onde pode estar tal oposição, se não nas mentes doentes dos insanos, dedicados à loucura e estabelecidos contra a paz do céu? Uma coisa é certa: Deus, que não criou nem a morte nem o pecado, não determinou em sua vontade que sejas limitado por eles. Ele não conhece o pecado e nem os seus resultados. As figuras, amortalhadas na procissão do funeral, não marcham em honra ao seu Criador, cuja vontade é que elas vivam. Elas não estão seguindo a sua vontade, estão se opondo a ela. 4. E o que é o corpo envolto em negro que querem enterrar? Um corpo que dedicaram à morte, um símbolo de corrupção, um sacrifício ao pecado, oferecido ao pecado para alimentá-lo e mantê-lo vivo. Uma coisa condenada, amaldiçoada por aquele que a fez e lamentada por cada carpidor que olha para ela como para si mesmo. Tu que acreditas que condenaste o Filho de Deus a isso, és arrogante. Mas tu que queres liberá-lo, não estás senão honrando a vontade do seu Criador. A arrogância do pecado, o orgulho da culpa, o sepulcro da separação, tudo isso é parte da tua dedicação não conhecida à morte. O cintilar da culpa que colocaste sobre o corpo quer matá-lo. Pois aquilo que o ego ama, ele mata em obediência a si mesmo. Mas aquilo que não lhe obedece, ele não pode matar. 5. Podes te dedicar a outra coisa que manteria o corpo incorruptível e perfeito na medida em que é usado para o teu propósito santo. O corpo não morre, assim como não pode sentir. Ele nada faz.
por si mesmo, não é corruptível nem incorruptível. Não é nada. É o resultado de uma diminuta ideia louca de corrupção que pode ser corrigida. Pois Deus respondeu a essa ideia insana com a sua própria, uma resposta que não o deixou e que, portanto, traz o Criador à consciência de toda a mente que ouviu a sua resposta e a aceitou. 6. Tu, que és dedicado ao incorruptível, recebeste através da tua aceitação o poder de liberar da corrupção. Qual a melhor maneira de ensinar o primeiro e fundamental princípio de um curso em milagres do que mostrar-te que aquele que aparece ser o mais difícil pode ser realizado em primeiro lugar? O corpo não pode senão servir ao teu propósito. Conforme olhas para ele, assim ele parecerá ser. A morte, se fosse verdadeira, seria o rompimento final e completo da comunicação, que é a meta do ego. 7. Aqueles que têm medo da morte não veem quantas vezes e quão alto a chamam e lhe pedem para vir salvá-los da comunicação. Pois a morte é vista como segurança, o grande salvador escuro da luz da verdade. A resposta à resposta, o silenciador da voz por Deus. No entanto, o recuo para a morte não é o fim do conflito. Só a resposta de Deus é o seu fim. O obstáculo do seu aparente amor pela morte, através do qual a paz tem que fluir, parece ser muito grande, pois nele estão escondidos todos os segredos do ego, todos os seus mecanismos estranhos para enganar, todas as suas ideias doentias e imaginações insólitas. Aqui está o ponto final da união, o triunfo dos feitos do ego sobre a criação, a vitória da ausência de vida sobre a própria vida. 8. Sob a margem coerente do seu mundo distorcido, o ego quer colocar o Filho de Deus que, abatido pelas suas ordens, prova em sua decadência que o próprio Deus não tem poder diante do poderio egótico. É incapaz de proteger a vida que ele criou contra o selvagem desejo que o ego tem de matar. Meu irmão, criança do nosso Pai, isso é um sonho de morte. Não há nenhum funeral, nem altares escuros, nem mandamentos sinistros, nem rituais distorcidos de condenação, aos quais o corpo te conduz. Não peças para ser liberado disso, mas libera-os das ordens sem misericórdia e sem esperança, que impuseste a ele, e perdoa-o pelo que ordenaste que ele fizeste. Ao exaltá-lo, ordenaste que ele morresse, pois só a morte poderia conquistar a vida. E que outra coisa, senão a insanidade, poderia contemplar a derrota de Deus e pensar que é real? 9. O medo da morte desaparecerá quando seu apelo ceder ante a real atração do amor. O fim do pecado, que se aninha em quietude na segurança do teu relacionamento, protegido pela tua união com o teu irmão e pronto para crescer e tornar-se uma força poderosa para Deus. Está muito próximo. A infância da salvação é cuidadosamente guardada pelo amor, preservada de todo o pensamento que iria atacá-la e quietamente aprontada para cumprir a tarefa poderosa para a qual ela te foi dada. O teu propósito, recém-nascido, é embalado por anjos, nutrido pelo Espírito Santo e protegido pelo próprio Deus. Ele não necessita da tua proteção. Ele é a tua, pois é imortal, e dentro dele está o fim da morte. 10. Que perigo pode assaltar os totalmente inocentes? O que pode atacar aqueles que não têm culpa? Que medo é capaz de entrar e perturbar a paz da impecabilidade? Aquilo que te foi dado, mesmo em sua infância, está em plena comunicação com Deus e contigo. Em suas mãos diminutas, ele segura, em perfeita segurança, cada milagre que vais apresentar
oferecido a ti. O milagre da vida não tem idade, tendo nascido no tempo, mas nutrido na eternidade. Contempla esse infante, a quem deste um lugar de descanso através do teu perdão ao teu irmão e vê nele a vontade de Deus. Aqui renasce o bebê de Belém, e todos aqueles que lhe dão abrigo o seguirão. Não a cruz, mas a ressurreição e a vida. 11. Quando qualquer coisa te parece ser uma fonte de medo, quando qualquer situação te afeta aterradoramente e faz o teu corpo tremer, e o suor frio do medo se abate sobre ele, lembra-te de que isso sempre se dá por uma razão. O ego a percebeu como um símbolo de medo, um sinal do pecado e da morte. Lembra-te, então, de que nenhum sinal nem símbolo deve ser confundido com a fonte, pois necessariamente simbolizam alguma coisa além de si mesmos. O seu significado não pode estar neles mesmos, mas tem que ser buscado naquilo que representam. E pode, assim, significar tudo ou nada, de acordo com a verdade ou com a falsidade da ideia que refletem. Confrontado com tal aparente incerteza de significado, não a julgues. Lembra-te da presença santa daquele que te foi dado para ser a fonte do julgamento. Entrega-a a ele para julgar por ti e dize: eu te entrego isto para que o examines e o julgues por mim. Que eu não o veja como sinal de pecado e de morte, nem use-o para destruição. Ensina-me como não fazer disto um obstáculo à paz, e sim a deixar que tu o utilizes por mim para facilitar sua vinda.